Damn. Fala, meus queridos. Hoje está aqui na apresentação do Fala Vet, com os alunos e apresentadores, eu, Tássio Fernando, e também meu querido colega de classe, Túlio Barbosa. E hoje a gente trouxe uma figura ilustre aqui, que nada mais é do que Cleveland, que hoje é um dos representantes da vigilância sanitária e médico veterinário. E hoje a gente vai trazer ele para a gente falar um pouco sobre o ciclo, sobre a toxoplasmose em si, e também a importância que tem, a importância da vigilância sanitária nessa causa. Entendeu? Como é que pode estar ali acarretando, protegendo, ajudando no controle e a prevenção. Eu quero agradecer a sua presença, Cleveland, e fica à vontade, se apresenta um pouco. Eu sou médico veterinário aqui na Vigilância Sanitária desde 2002. Sou funcionário concursado aqui pela Prefeitura Municipal de Itamaraju. Sou formado pela UFMG de Minas Gerais e estou completando agora esse ano 35 anos de formado. Na vigilância, atuo aqui na Secretaria de Saúde e no setor da Secretaria de Saúde, que é o setor da vigilância sanitária, né? A gente trabalha com a fiscalização aqui no serviço municipal, né? Tem uma certa experiência também com atendimento particular de grandes e pequenos. Então, bem, para começar nosso podcast, doutor, eu queria falar para o senhor ficar à vontade, que o nosso podcast vai fluir com muita fluidez. Então, para começar o nosso papo, o que é exatamente a toxoplasmose e quem é o agente causador? A toxoplasmose é uma doença infecciosa. Ela não é uma doença contagiosa. Ela é uma doença que infecta o hospedeiro, certo? Ela infecta o hospedeiro, né? Agora, o agente causador é o Toxoplasma gondii, que é um protozoário, certo? Ele está na classe dos protozoários, é um animal, é um unicelular que infecta o organismo, o hospedeiro, causando inúmeros danos, né? Uma pequena célula de um protozoário causa inúmeros danos ao hospedeiro, né? Sim. E como esse ciclo da toxoplasmose ocorre até, por exemplo, dos animais até chegar a gente, nos humanos? Você pode passar aí, tem um ciclo aí de como ocorre a toxoplasmose. A toxoplasmose, nós temos o quê? Nós temos o hospedeiro definitivo, que são os felinos. Todo tipo de felino. Só que o de maior importância é o felino doméstico. Por quê? Porque ele está dentro da sua casa, ele está na escola, ele está dentro das cidades, e ele está presente, o felino doméstico, ele está presente desde a época dos descobrimentos. Por quê? Os marinheiros usavam eles nas caravelas, nos negócios, para quê? Para eliminação dos roedores. Não é isso? O felino, o gato, ele é o hospedeiro definitivo, né? Porque nós temos dois tipos de hospedeiros nesse caso da toxoplasmose, que é o hospedeiro definitivo e os hospedeiros intermediários. O hospedeiro definitivo é o felino. O que é um hospedeiro definitivo? É onde o protozoário, que no caso é o toxoplasma, completa o ciclo. Se não tivesse o hospedeiro definitivo, ficaria difícil se completar o ciclo da toxoplasmose, né? Então, depende do gato, né, do felino, né? E os hospedeiros intermediários, quem são? Os seres humanos e mais comum que você pode ver na foto do ciclo, que são os caprinos, os ovinos, os suínos e as aves. São os hospedeiros intermediários, certo? Que como eles fazem parte desse ciclo? Através da ingestão porque nós se alimentamos de quê? De animais de produção, que são ovinos, suínos, caprinos e aves. Como é que a gente se contamina? Através de carne mal cozida, né? E animais também que saíram do abate, um abate que a gente combate aqui. Tivemos uma audiência pública esse mês aqui
na cidade de Itamaraju, envolvendo promotoria pública, os órgãos de fiscalizações. Tivemos uma audiência pública falando sobre o quê? Sobre essa questão do abate clandestino, que também está ligado à toxoplasmose, ao espalho da doença por aí, entendeu? Outro meio que a vigilância combate há anos e anos, em escolas, aquelas caixas de areia que eram usadas para as crianças de jardim de infância, brincar ali naquelas caixas de areia. Eu mesmo brinquei durante muito tempo em caixa de areia, né, na época da pré-escola. Por quê? Porque a caixa de areia, todo mundo sabe que gato, onde é que ele vai fazer as fezes? Ele procura areia. Tanto é que tem um comércio de pet hoje em dia, tem um comércio de areia, de caixa de areia para gato defecar, que é onde está, né, os oocistos, as fezes do gato, que é o hospedeiro definitivo, né? E infecta o humano também como? Através da água, verduras mal cozidas, verduras mal lavadas, entendeu? Como atua a vigilância sanitária aqui do município? Nós estamos na ponta, no último negócio da ponta. Por quê? A vigilância sanitária, ela atua na parte do varejo. Nós vamos a comércios que tratam diretamente com o consumidor final, porque o abate do bovino, do caprino, do suíno, da ave, estão muito ligados na parte de vocês que vão ser veterinários, na parte de inspeção, né? Então, lá do matadouro, de onde vêm esses animais para a gente se alimentar, não deve sair animais sem serem inspecionados, né? Porque o animal, enquanto ele está vivo, né, ele é músculo. Quando ele abate, ele passa a ser carne, que você vai consumir. Qual é o grande aliado que a gente tem contra esses tipos de doenças? Isso, teníase e vários outros tipos de doenças. Qual que é o nosso grande aliado? É o cozimento, comer a carne que não seja mal passada, esse tipo de coisa. Porque senão, dependendo do que ela ingerir, vai tomar caminhos diferentes do ser humano. Certo? Então, por isso que a toxoplasmose, a gente tem ela atuando na visão, em gestantes, né? E, então, o que é o maior entrave? Qual é o maior entrave? Que é a coisa que a gente se fala muito hoje, que vocês que estão chegando mais agora na veterinária, que é o negócio da saúde única, né? O que acontece no campo está ligado, reflete aonde? Reflete no hospital municipal, reflete aqui na vigilância epidemiológica, certo? Então, isso tudo reflete aí. Por quê? Se você for ver aqui em Itamaraju, eu tenho filho de pessoas conhecidos meus, empresários fortes aqui da cidade, que a mãe passou através da placenta o toxoplasma gondii para o filho. O filho perdeu a visão, né? Então, quer dizer, pessoas que tinham grande capacidade de tratamento, de tudo, de levar nos melhores locais, mas mesmo assim a visão ficou comprometida. E de já ter o conhecimento, né, sobre a doença. Já tem o conhecimento, né? Então, a gestante deve evitar essa parte aí. E como a toxoplasmose atinge as pessoas? Por que ela afeta muito na saúde única? Porque ela atinge a gestante, né, e atinge os imunossuprimidos, né? Muitas vezes uma pessoa forte igual o Túlio, forte igual o Tássio, né? O que acontece? A doença, se tiver a doença, ele pode se curar da toxoplasmose assim, mas ela fica latente no corpo dele.
O dia que o seu sistema imunológico vai abaixo, ela se manifesta. Eu sou um exemplo disso, sabe, doutor? É? Eu, por exemplo, na época do Covid, quando eu estava morando na Bolívia, em Santa Cruz do Acé, e lá, diferente do Brasil, lá realmente fechou a movimentação. Para você poder sair na rua, por exemplo, você só poderia sair um dia da semana. E, por exemplo, na segunda-feira, todos aqueles que tinham o documento 1, terminava com o número 1 ou 2, poderia sair na segunda e assim sucessivamente. Quando foi uma questão de estresse, a gente vai passando, minha imunidade abaixou e de um dia para o outro minha visão começou a ficar turva. E eu não tinha conhecimento. É um dos sintomas da toxoplasmose. Quando foi uma semana depois, nesse mesmo olho, que atacou no olho direito, eu já não enxergava mais. Foi quando eu procurei um oftalmologista, passou os exames específicos para a toxoplasma e descobriu que eu tinha toxoplasma e que naquele momento ela foi ativada. E aí eu perdi a visão por causa disso. E eu vou lhe falar, é um tratamento de mais de 30 dias sem saber se sua visão volta ou não, porque ela pode voltar ou não. Ou não, né? E isso aí, o que acontece? Por que pega os imunossuprimidos? Porque também, inclusive no hospedeiro definitivo, que é o felino se manifesta e ela se instala com mais força. No felino, por exemplo, vocês que são veterinários, animais FeLV e FeLV, entendeu? Animais testados que são positivos para FeLV e para FeLV. Acaba baixando a imunidade, entendeu? né? Baixa a imunidade, né? Porque tanto a FeLV quanto a FeLV está ligada à imunidade do animal, não é isso? Sim. Outra coisa, o gato, hoje em dia, isso diminuiu por quê? Porque hoje em dia, o comércio dos pets, hoje em dia, tem muito negócio da ração. Os animais são alimentados com ração, né, que são rações cruzadas, essas coisas produzidas em altas temperaturas, que realmente eliminam o parasita. Agora, aquele pessoal que trata do animal, do gato, ou assim, com carne crua, né, sem cozimento, então ele adquire, e dele, você vê pela foto do ciclo, olha aí, o gato defeca, faz os oocistos esporulados, contamina os animais domésticos, você vai ingerir, né? Vai no gato novamente, a mãe passa através da placenta para o feto. Aqui em Itamaraju, isso não é incomum. Isso está ligado a como também? Onde é que está ligado isso aí? Isso aí, a vigilância, qual que é o papel da vigilância sanitária nesse tipo de intervir nesse ciclo? Exatamente. De dar uma barrada nesse ciclo. Qual que é o papel da vigilância? A fiscalização. A vigilância fiscaliza aqui em Itamaraju ou em qualquer outro lugar, desde hortifrutis. Aí a pessoa fala assim, mas como um alface, ela vai pegar a toxoplasmose comendo alface, ou comendo couve, ou comendo isso ou aquilo, uma verdura. Como é que ela vai pegar a toxoplasmose através disso? É simples de saber. As hortas, esses negócios, hoje em dia a moda muito grande é as coisas orgânicas. Como é que são fertilizadas essas coisas? Através de pulverização, até com coisas de fezes, estercos, entendeu? Então tá as fezes ali. Nas fezes ali vai para a folha do alface, a pessoa, se não tiver uma boa higienização das verduras, a pessoa vai ingerir e ali adquire a doença. Se ela tiver imunossuprimida, a doença vem em cima dela. Se ela estiver bem, a doença fica latente. Não é isso? Como é que são os sintomas disso? Porque, inclusive, médicos, esse negócio não tem muita prática, porque não é uma coisa que anda aparecendo. Isso apareceu muito a toxoplasmose no advento que teve, né, na década de 70 para 80, com o advento da AIDS. O que houve? Muitas pessoas que se apresentavam imunossuprimidas, eu, inclusive, trabalhei em um Aras, que o filho do tratador, a primeira doença que apareceu, duas primeiras doenças que apareceram no filho do tratador foram a brucelose e a toxoplasmose. Ele adquiriu AIDS. Ele morava fora, em São Paulo,
nós no interior de Minas, e ele foi para terminar os seus dias na casa do pai, nesse Aras de cavalo. E ele adquiriu essas doenças, a toxoplasmose e a brucelose, devido aos dois agentes, a brucelose com a Brucella abortus, e a toxoplasmose do Toxoplasma gondii. Por quê? Porque ele morou em São Paulo, ele tinha uma vida mais, como diz, mais pregressa, da noite, de tudo, e adquiriu AIDS naquela época, né? E naquela época se tratava muito com AZT, né? E ele, essas duas doenças foram as duas doenças que levaram ele praticamente ao fim, porque essas doenças podem levar à morte também. São doenças de longo prazo, mas levam à morte, né? Como é que... Aí você pergunta o seguinte: como essa doença, a toxoplasmose, pode afetar o produtor rural? Como ela pode afetar o produtor rural, essa doença? Ela afeta o produtor rural como? O animal de produção, porque o produtor rural está ligado ao animal de produção, o gato é um pet, é um animal de estimação. O produtor rural, ele necessita de quê? Da fêmea ovino dele está parindo carneirinhos, o caprino está parindo, o suíno, não é isso? A ave. O que acontece? Esses animais, ele interferem na reprodução do animal, certo? Causa deficiência reprodutiva, não é isso? Então, afeta diretamente no bolso do produtor, né? Então, tem-se que ter um controle, a vigilância entra com o papel da fiscalização, certo? E nós procuramos aqui, na vigilância, fiscalizar o máximo possível, porque isso, por como isso está ligado à saúde única. Antigamente, você ia num bar desse aí, ou até numa lanchonete, que as redes hidráulicas, essas coisas, não tinham muito na cidade. A pessoa lavava os copos na baciazinha, certo? Então, aquilo dali, lavava o copo naquela bacia, um copo num pouquinho de água, lavava 10, 20 copos, né? Se tivesse contaminado ali, passava para 10, 20 pessoas que fossem tomar. Isso hoje em dia, você não vê isso hoje mais em dia, por quê? Agradeço a vigilância sanitária amarrando o pessoal aí nessas lanchonetes, nesses trem. A gente tem plantões aqui nas feiras, no dia de sábado, no dia de maior movimento, nós temos plantão aqui nas feiras. Então, a vigilância tenta ao máximo cumprir o papel dela, né? Aqui na nossa cidade e nas outras também. Então, meu querido, deixa eu só aproveitar o gancho aqui, eu quero te fazer duas perguntas, e depois o nosso amigo continuar. A primeira é o seguinte: eu acredito que a gente teve, com muitos anos que você está aqui na vigilância sanitária, a gente teve há 5 anos atrás, 4 anos atrás, mais ou menos, o episódio da enchente, né? Que a gente teve aqui do Marajó. A minha curiosidade é o seguinte: eu acredito que talvez, eu acredito que a vigilância, junto com a saúde, não tem números exatos, mas sabe quando há um crescimento ou uma diminuição. Além de outras doenças que já eram esperadas de ser acontecida, de ser promovida. A toxoplasmose também teve um aumento de casos naquela época, após a enchente? Após a enchente nossa aqui, praticamente pode-se dizer que ela foi há 3 anos, não é isso? Isso. Como é que isso afeta da pessoa se contaminar mais ou menos? Quando se tem enchente, quando as águas baixam, esses animais que a gente fala, animais de produção, até também pela um pouco da falta de abastecimento, ou os alimentos mais contaminados, a pessoa se infecta mais. Então, o que acontece com ela se infectando? Se infecta mais com a toxoplasmose, com a brucelose, né, com a teníase, né, todos esse tipo de enfermidade.
você pensa o seguinte: como a vigilância atuou na época da enchente? Na época da enchente, a vigilância atuou como? A vigilância já fazia esse trabalho, e nós ainda fazemos ainda, que é atender denúncias. Você viu agora que o nosso coordenador saiu para atender denúncias aí. Por quê? Aqui tem gente em Tamaraju, que a gente atende denúncias aí. A pessoa pode ter o gato dela, pode ter o cachorro dela, que o cachorro nem é tanto afetado, mas o problema está mais no felino, como eu falei. Como é que a vigilância vê isso? A pessoa que tem uma casa, ela não tem só um gato, ela tem 10 gatos, né? E o que acontece? 10 gatos. Então, tratar de um gato não é fácil. Quem tem animal de estimação sabe como é difícil tratar de um animal de estimação. É como se ter um filho caro. Aí, o que acontece com isso? Os animais vão ficando imunossuprimidos. E um animal imunossuprimido, nós acabamos de dizer agora anteriormente. O animal imunossuprimido é o que a doença pega, certo? Outra coisa, todo mundo sabe de uma coisa de cidades, municípios, distritos. Onde é que está mais a doença? Onde a população humana se acumula mais. Onde é que dá mais doença? Na granja grande. Onde é que dá mais doença? Na criação de suíno grande. Né? Tudo é onde se acumula populações, tanto de animais de produção, como ser humano, como negócio. O maior número de animais, humanos ou não humanos, é onde se aumenta a doença. Não é isso? Então, com isso, tem que se ter quem faça um pouco desse controle. Então, quem é que promove esses controles hoje em dia? São secretarias de saúde, através de quê? Vigilância sanitária, nas vacinações, né? Porque se você deixar rolar ao léu, a coisa só vai piorando, né? É o quê? Por isso, por que está ligada à saúde única? E agora vamos dizer o que, é que eu acho que talvez esteja mais importante aqui para se passar à frente. Por que está ligada à saúde única? E aí fala assim, como é que isso está interligado? Como é que isso está interligado da parte com o ambiental? Com o ambiental é muito simples de se ligar isso à parte ambiental. Ligar à parte ambiental como? Esgoto a céu aberto. Quem é que trata disso? O meio ambiente. Não é isso? Então, por que, por exemplo, a gestão pública tem que fazer o saneamento, que ela fazendo um simples saneamento, ela vai estar eliminando de quê? De chegar aqui na vigilância epidemiológica, de chegar lá no hospital, né? As doenças chegar como diz o outro. Porque quando a pessoa chega no hospital, ela já não chega bem, né? Ninguém vai para o hospital se estiver bem. Não é isso? Evita o quê? Gasto com medicamento. Então, como diz o outro, tem-se que fazer dessa forma, está ligado à parte ambiental. Né? Isso é provado que todas essas doenças, as grandes epidemias da história, né? A peste negra, que dizimou quase a população da Europa toda, estão ligadas a quê? A esse tipo de coisa. Né? Água, né? Agora, há pouco tempo, que não saiu um laudo complementar, um hospital na cidade de Vitória do Espírito Santo contaminou-se uma área toda lá. Supõe-se que seja água, né? Partiu do bebedouro. Partiu de um bebedouro, né? Então, como diz o outro, aí você vê a importância disso, né? A importância do saneamento é uma vigilância em cima disso. Isso é verdade. Como é que a gente fica em cima aqui, em Tamaraju? Como eu falei, a gente recebe denúncia. Vai na casa, na residência, recebeu a denúncia. Normalmente a denúncia vem de quem? De quem está vendo e de quem está perto. Né? Como é o procedimento da vigilância? Notificação e prazo para retirada. Entendeu? Para sanar o problema. Certo? A moda hoje em dia é criar galinhas, essas coisas, tudo. A pessoa não
quer ter um só, ela quer ter muito. Então, é como eu falei. O ambiente possível, né? Foi o que eu falei aí, vai acumulando vai acumulando o problema, né? Tinha feito como a vigilância também atua nessa parte que nós tivemos aqui agora, como eu falei, há 2 semanas atrás, a audiência pública para tratar desses problemas. Como é que a vigilância atua nesse caso da fiscalização do comércio? Exatamente. Uma dúvida que eu tenho também bastante comum, que é como que a fiscalização age? Ela age somente nos comércios, somente em abatedouros, frigoríficos, ou ela age também em produções rurais? Eles vão até o produtor rural e avaliam aquele local? Daí está o seguinte, daí a parte de distribuição, como eu falei, dos matadouros, esse negócio é feito pelos serviços de inspeção. Sim. Serviço de inspeção municipal aqui no nosso município, serviço de inspeção estadual e serviço de inspeção federal e, né, a parte que vai para exportação são fiscalizados por um órgão federal do Ministério da Agricultura, certo? Agora, a parte municipal aqui, como é que a vigilância vai? Vai junto ao comércio. Através de quê? Denúncia. O próprio consumidor denuncia. Está chegando uma carne clandestina lá, o cara descarrega meia-noite, né? Aí nós pegamos nossos companheiros fiscais, todo mundo, aquele negócio, né? Faz uma campanha, né, Jean? Faz uma campanha e tudo. Para quê? Para evitar isso. Porque essa carne que ela vem clandestina, o que acontece com essa carne? O cara abate ela lá no meio do chão, o negócio dele, o parâmetro dele da limpeza é o couro, porque ele disposta ela em cima do próprio couro do animal. Depois ele vem de lá, de onde ele abateu, porque ele tem que abater escondido, porque isso está ligado à polícia militar, à nossa vigilância, todo mundo, para pegar ele, né? O Ministério Público, ele tem punições. Aí o que acontece? Se você identificar uma carne dessa no açougue, receber uma denúncia e tudo for confirmado isso, como é que a vigilância age? Apreensão e inutilização, né? Tirar do comércio. Apreensão e inutilização do... Acaba gerando alguma multa, alguma notificação? Atualmente foi aprovado na negócio aí na Câmara, um código de multas aí, né? E vai de tanto a tanto. Aprovado nessa gestão agora. Mas isso aí é o seguinte, a pessoa responde processo, ela é levada ao complexo policial, inutilização, auto de infração, né? E gera processo contra ela. Aí passa a promotoria. Além de apreensão do veículo, apreensão, a perca do animal. Passa também além da questão monetária, por exemplo, pode dar cadeia? Pode dar cadeia, porque depois que sai da mão da vigilância, através de toda a documentação que a vigilância faz, toda a documentação, é entregue a pessoa no complexo, ela já vai ter gasto econômico para se livrar, tem que se livrar o veículo, livrar todas essas outras partes. Depende de advogado, né? E vai depender da denúncia, né? Passada à promotoria pública e a promotoria pública levar à frente. Não é isso? A promotoria pública é a que leva à frente. A vigilância, ela cumpre o papel dela junto ao comércio, de tirar do ar essa pessoa. Agora, só uma dúvida sobre a ação da vigilância, Clima. Você falou que muito parte de denúncias em questão de comércio. Existe também, a gente faz essa pergunta porque além de um bate-papo, é uma questão também de conscientização. E uma forma maior, o medo ele conscientiza as pessoas. Eu quero dizer isso.
se trata apenas de denúncia ou a vigilância também tem autorização para, por exemplo, hoje a gente vai fiscalizar um lugar tal, independente de qualquer denúncia? Essa fiscalização, independente de qualquer denúncia, a gente faz. Hoje mesmo eu fui, as nossas equipes aqui, que nós trabalhamos em 3 equipes, né? Todo dia nós recebemos uma ordem de serviço pela manhã. Eu não sei onde eu vou. Então, essa ordem de serviço ela é composta de quê? Muitas vezes 2 denúncias, entrega de alvará, entrega de taxas de alvará. E hoje, por exemplo, eu fui em 4 renovações de alvará. A gente vai junto ao comércio e verifica todo o comércio para ver se está dentro dos padrões da vigilância sanitária para a pessoa ter o alvará sanitário. Toda pessoa que lida com coisas ligadas à vigilância, ela só pode ficar aberta, portas abertas, com o alvará da vigilância sanitária. Hoje eu fui em 4 comércios. Então, foi dado um ok se o comércio está apto a tirar o alvará. Esse alvará, ele é anual, certo? Esse alvará da vigilância sanitária. Qual o negócio que a vigilância sanitária fiscaliza? A vigilância sanitária fiscaliza tudo. Hospital, cemitério, escola, igreja, salão de beleza, supermercados, né? Qual que é a maior ênfase da vigilância? Bares, lanchonetes, um dos maiores ênfases da vigilância sanitária. Coisas muito ligadas à comida. Por quê? A comida não tem quem deixe de comer, todo mundo come. Então, é uma coisa que está muito ali, está muito presente no dia a dia de todo mundo. Recebe denúncia de coisa vencida, de coisa que está fora do prazo de validade. A vigilância atua nesse sentido, certo? A vigilância atua nesse sentido para melhorar a sua comida. Quando eu comecei na vigilância aqui há 20 anos atrás, antes da implantação da portaria 304, que é a portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que trata sobre essas coisas de... A portaria 304 trata sobre isso. De quê? De como pode chegar no comércio alimento. Porque hoje em dia se fala-se muito em quê? Em segurança alimentar, né? Segurança alimentar. Como é que é a segurança alimentar? É você comprar uma carne ali no açougue e ela está, já que você vai pagar, ela está pronta para você consumir e não te causar problemas. Exato. Entendeu? Legal, vamos lá. Vamos falando um pouco agora, voltando à questão maior da toxoplasma. A gente sabe que muita gente tem pouco conhecimento da forma de contaminação. Eu ainda acredito um pouco que, apesar da contaminação ela pode estar em qualquer lugar, mas quem mais é afetado sempre são pessoas de baixa renda, que vivem em lugares mais caóticos, não que seja algo ruim, mas precários, tem menos saneamento, querendo ou não, às vezes o alimento vai ser comprado, os legumes vão ser comprados em feiras, a gente sabe que não é generalizando, mas a higiene não é das melhores. Essas fiscalizações em feiras abertas, você tinha comentado, elas são periódicas ou também parte a partir de denúncias? A fiscalização em feiras abertas é o seguinte: quase todas as cidades aqui têm os mercados municipais. Hoje em dia houve um grande advento dessas grandes redes, não é isso? Quem que é a pessoa que está nas feiras abertas? As feiras abertas estão muito hoje em dia, é o pessoal da agricultura familiar. Então ela compra até uma coisa mais orgânica, mais não é uma coisa assim, vamos dizer, que vem num local de alta produção. Lá está mais livre de agrotóxicos. Nosso companheiro que estava aqui agora do lado aqui assistindo o Jean, essa semana eles foram em Nova Alegria monitorando o quê? Na água. Que a vigilância monitora a água aqui na cidade de Itamaraju há mais de 20 anos. Como que ela monitora? Coletas mensais, em torno de 15 coletas mensais em pontos aí. Hoje em dia, todos os restaurantes aí da cidade, inclusive os que têm postos artesianos,
tem que apresentar exames de 3 em 3 meses aqui na vigilância E isso da pode água dos poços sim. artesianos. Por quê? Porque o poço artesiano está embaixo, lá na terra, não está? Mas aqui, toda essa região aqui, principalmente esse planalto aqui de Itamaraju, lá na Cidade de Baixo, toda essa, antes do saneamento básico, isso tudo era fossa. Né? E a gente sabe que, apesar de toda a filtragem que existe, quando vem a chuva, isso vai baixando ali para baixo. Né? Aqui nessa região aqui do alto, aqui, né? Tem poço artesiano aqui de 90 metros, 100 metros de profundidade. Quem tem poço artesiano hoje tem que apresentar exame de 3 em 3 meses. Principalmente se você tem um poço artesiano na sua casa, você bebe da sua água, você é responsável por fazer o seu monitoramento. Se for um restaurante, ou uma churrascaria, ou o que for, que venda alimento para terceiros, ele tem que apresentar aqui na vigilância exame feito da análise da água, físico, químico, tudo biológico da água para a vigilância sanitária. Ele não vai ser permitido que ele faça pão para os outros ou que venda carne para os outros. Não vai ser permitido ele fazer isso se não vai ser permitido se ele fizer isso. Não vai ser permitido se ele fizer isso e vender comida para os outros. Ele tem que apresentar exame, o laudo, certo? Não, vai falando aí, que a gente vai. Não pode ficar tranquilo. Aqui, como diz o outro, a gente quer ouvir, porque, querendo ou não, a experiência do senhor é muito grande. Querendo ou não, você está com uma área onde a gente tem mais, onde existe mais o foco dos problemas. Então, quem tem entendimento, quem sabe mais sobre isso, não há ninguém melhor do que a vigilância sanitária para estar falando com a gente sobre isso. Entendeu? Ô, Túlio, você teria mais algumas perguntas que a gente poderia estar fazendo, esclarecer mais o assunto? Eu gostaria de voltar um pouquinho mais no passado, sobre alguns pontos importantes que o Cleveland falou, que a nossa população não conhece muito sobre os agentes diretos ou indiretos disso, né? Como, por exemplo, a gente teve a nossa ação solidária na Facisa, que foi sobre o Grada Feliz. E lá eu tive a oportunidade de falar com várias pessoas, e onde muitas pessoas não sabiam o que era zoonose, ou então como o gato afetava. E essas doenças, as zoonoses afetavam a nossa vida. E elas não sabiam disso, né? Inclusive, teve essa grande e importante participação da prefeitura, que fez essa audiência, que pôde esclarecer e educar, ensinar mais a gente sobre mais coisas, né? Então, a gente acaba ficando mais alerta e, com certeza, com o Cleveland agora falando, a gente esclarece mais ainda nossas ideias e dúvidas, né? As zoonoses, elas são doenças que estão ligadas aos animais e estão ligadas ao ser humano, né? Quais que são aquelas que mais afetam? A toxoplasmose, porque ingestão de carne, todo mundo come carne, todo mundo come verduras. Ingestão, a brucelose, consumo de leite, consumo de carne, não é? Então, essas zoonoses estão ligadas diretamente, principalmente em cidades. Não é isso? Afeta como? Todas as duas zoonoses, aí, toxoplasmose, brucelose, afeta a parte reprodutiva, né? Então, ligada às cidades também. Como, vamos dizer assim, tentando achar uma palavra aqui para isso, como a vigilância pretende agora, até para o futuro agora, que a vigilância também fazia esse trabalho, parece que vai voltar, fazer um trabalho em escolas. Como? Um trabalho educacional em escolas, que inclusive entra no nosso programa aqui. Fazer um trabalho educacional, né? Com palestra em escola. Eu fiz muita palestra em escola.
na época da coordenação, inclusive, que atualmente é a menina que é a primeira-dama, que é a Jaqueline. A gente fazia muito esse tipo de palestras ainda nas escolas. Então, a pessoa também tem que pensar o seguinte, grande parte, é triste até a gente falar isso, mas uma parte dos culpados por isso é a própria população. Né? A própria população ela tem que saber o seguinte, já que ela está promovendo a compra do alimento, ela tem que procurar comprar, já que ela vai pagar, um local devidamente licenciado, devidamente organizado. Né? Por quê? Porque ninguém se estabelece vendendo porcaria para os outros. Antigamente se estabelecia porque o alimento, antigamente, era mais difícil. Antigamente o cara falava assim, eu compro uma carne de porco, o cara pendurava lá na madeira, eu compro uma carne de boi, matava o boi lá no mato e pendurava a carne na madeira. O frango, não tinha esse frango igual tem hoje, né? A pessoa para comer um frango, até o pessoal tinha aquele negócio, aquela tradição de porque come galinha domingo é rico, né? Como diz o outro, aquela ostentação, né? Hoje em dia, não, os alimentos estão aí, estão fiscalizados, estão negócio. Então, quer dizer, você compra o ruim se você quiser, né? A população, ela tem que aprender isso também. E se ela não der subsídio para esse tipo de comércio, de alimento, ele não vai prosperar. Então, a tendência dele é acabar, certo? O que a gente entende hoje, que a gente já tem essa noção, mas isso precisa até para quem estiver assistindo, quem for assistir, é que entenda que algo que se diz hoje muito é segurança alimentar. E a gente sabe que hoje a maior responsabilidade da gente ter uma grande segurança alimentar no nosso município, querendo ou não só no município, mas no país inteiro, se trata começando da vigilância sanitária. Então o papel é muito eficiente e, querendo ou não, de suma importância para a gente. Querendo ou não, vocês fazem parte de uma cadeia onde vai diminuir ou até erradicar. É uma palavra um pouco difícil, meio complicada, porque a gente tem lugares que não dá para acessar, né? Mas erradicar certas zoonoses, limitar certos casos de zoonoses, né? A vigilância sanitária é como a gente sempre fala, ela está na ponta da corda. Sem a vigilância sanitária, a coisa piorava muito. Entendeu? Então, a vigilância sanitária é o que eu te falei. Ela realizando bem o trabalho dela, ela vai evitar o quê? A chegada do pessoal aqui na vigilância epidemiológica, vai evitar a chegada do pessoal no hospital, entendeu? Então, isso está ligado a quem vai barrar isso. Quem barra isso? A vigilância sanitária. Não é isso? Através do quê? A pessoa venda coisas fiscalizadas, coisas inspecionadas, né? O que a gente anda aí de noite, hoje em dia a coisa ainda está melhor. Agora, 20 anos atrás era pior, que as carnes eram penduradas aí, os molotov comendo, as moscas em cima e tudo. Depois da implantação da portaria 304, em parcerias da vigilância sanitária com a promotoria, com os órgãos da justiça, com a polícia militar, com a polícia civil. Então, isso melhorou muito. Como se melhora mais ainda? Muitas vezes, você está numa fiscalização dessa aí, a pessoa lá, o sujeito está trabalhando, ele vai ter que roubar, não sei o quê, não sei o quê. A gente está acostumado a ouvir isso por aí. Mas só que o que acontece? Infelizmente, ele tem que sair do mercado porque ele realmente não pode vender alimento para os outros. Está oferecendo risco, né? Ele está oferecendo risco à saúde pública. Então, essa pessoa não vem pensando que ele é bonzinho, não, que ele não é bonzinho, ele é ruinzinho. Ele é ruinzinho, ele sabe o que está fazendo, ele visa obter o lucro maior possível, ele quer pegar um boi lá que já está morto há um dia ou dois e vender para a população, fazer linguiça dele, botar tempero para aliviar o cheiro ou o que for. Essa pessoa, a população tem que criar conscientização de que essa pessoa é ruim. Certo? Eu fiz muita palestra aqui sobre o leite, que também está ligado à toxoplasmose. Se tiver contaminado,
né? A pessoa que acha que ela comprar esse leite de garrafa PET que está por aí, ela está fazendo uma vantagem. Vantagem nenhuma, ela está tomando, depois que ferve em casa, ela está tomando água branca. Porque todas as outras coisas, as características físico-químicas do leite que fazem bem à saúde, as vitaminas, tudo é perdido. A única coisa que fica ali é aquela água branca que tem um pouco de cálcio. Não é isso? O leite em caixinha, o HT, o leite pasteurizado, são adventos da modernidade, que são coisas que realmente têm valor nutricional. Agora, esses leites de garrafa PET, nós aqui na vigilância, nós aprendemos muito leite aqui de garrafa PET. Você deixava ele aí no canto aí, depois nós começamos a descartar no primeiro bueiro que encontrava. Mas se você deixar ele por aí, quem vê garrafa PET, acho que você tinha uma garrafa PET aí, ela tem aquelas cuiazinhas embaixo, não é isso? Quando você deixa o leite daquele parado, embaixo ele dá uma terrinha, uma borra naquele lugarzinho. Começa a decantar aquela borra. Eu trabalhando muito em curral, fazendo exames de brucelose, que eu sou cadastrado nos programas aí para brucelose. No curral, o motoqueiro chegava no curral para apanhar o leite. Certo? Sabe como é que ele fazia com a garrafa PET? Que ele já tinha. Ele entrega uma garrafa PET e pega a outra da pessoa. Ele lavava aquilo lá na pia lá do curral, mais ou menos. Aí pegava, jogava o leite dentro, colocava até um pouco de água para dar um rendimento maior. E a coisa totalmente sem higiene. Aí a pessoa ferve aquilo. Quando ela ferve, ela acaba com tudo quanto é coisa que tem no leite. Ele cria aquela nata porque a gordura sobe, né? Aí ele faz um biscoitinho de nata, alguma coisa desse tipo, né? Agora, quem bebe aquilo só está bebendo água branca, né? Não é isso? E não tem valor nutricional nenhum. Não é isso? Bem, o nosso papo tá gostoso, tá muito legal, mas eu acho que a gente está ultrapassando um pouquinho o limite do tempo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, algumas curiosidades que você gostaria de trazer para a população sobre a toxoplasmose, para as pessoas se conscientizarem, ou então, em caso de acharem carne que contém cistos, o que devem fazer? O que as pessoas devem fazer para acionar a vigilância sanitária? A vigilância sanitária hoje em dia tem um apoio maior da gestão municipal atual, né? Apoio da Secretaria de Saúde, tem um apoio maior nessa gestão que se iniciou. E uma das curiosidades é o seguinte: aqui em Camaraju é porque a pessoa não sabe, porque isso não é muito divulgado. Tem várias crianças aí que não enxergam devido à toxoplasmose. Certo? Aqui em Camaraju tem isso, né? O que acontece? Afeta diretamente os imunossuprimidos, pessoas que fazem tratamentos aí de síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, não é isso? Então, essas doenças elas afetam principalmente essas pessoas, né? A pessoa precisa de ter, igual eu falei, uma maior segurança alimentar, né? A população deve apoiar os serviços das vigilâncias sanitárias. E a vigilância sanitária, ela não está aí para fechar comércio nenhum, ela não está aí para fechar nada. Ela está aí que, inclusive, o município vive de comércio, né, de alvará, de taxa, de tudo. Ela está aí para fiscalizar, para te dar uma melhor alimentação, né? Então, deve apoiar as vigilâncias sanitárias, municipal e tudo. Por quê? Porque eles estão aí para te defender sua vida, defender a vida do seu filho e dessa parte, certo? E outra coisa, esse negócio, como nós estamos falando aí sobre a saúde única, né? O que é a saúde única? A saúde única é uma saúde que está unindo quem? Os diversos tipos de profissionais, com as vigilâncias sanitárias, a parte do hospital, a parte do ambiental, que antigamente essas coisas não eram muito interligadas. Foi o que eu falei anteriormente. Como é que isso é interligado, né? Com a parte ambiental. Nada de saneamento não pode ser a céu aberto. Por quê? Porque o porco entra ali naquele negócio, depois a pessoa vai comer a carne do porco, aí já pega aqui a doença,
né? Como é que afeta esses animais de produção? Afeta que dá um prejuízo econômico para o produtor, não é isso? Fiscalização através do serviço de inspeção e através das visas municipais. É apoiar esses órgãos. Os órgãos públicos, eles estão aí para quê? Para que serve o órgão público? Para servir a população, nada mais do que isso. Servir e apoiar, né? Ele serve para isso. Agora, o órgão público, ele também depende, o órgão público, de que ele depende? Ele depende do apoio da população, que sem o apoio da população a coisa está perdida. Colaborar, né? Colaborar. Na vigilância está ali, né? São os olhos que a população não vê. Exatamente. E aí eu acho que, assim, o apoio, a colaboração. Então, muitas vezes, pessoas veem aquilo errado, mas para pagar um pouco mais barato, acaba entregando sua saúde. Porque, querendo ou não, como você falou, tem muitas pessoas hoje que não têm a visão justamente por causa da toxoplasma, porque não sabem, entendeu? Às vezes não sabem que tem não fez um exame específico para saber, tem desconfia porque não sabe nem da existência. E o toxoplasma também é uma coisa menos falada. Quando você fala em brucelose, a pessoa já tem um conhecimento um pouco maior, porque está ligado ao leite, está ligado muito a abortos, né? Que também tem um prejuízo maior, né? A toxoplasmose, a brucelose dá um prejuízo maior para os animais de produção, principalmente o bovino, porque a toxoplasma ela não afeta tanto o bovino, tanto os caninos, afeta mais o pet, o negócio e os animais de produção, suíno, caprino e ovino e aves, né? Outra coisa que eu disse antes no início da nossa conversa aqui, é que um grande aliado nosso é o fogo. Porque a pessoa, você não vê gente aí, são poucas, você vê, eu quero uma carne muito mal passada, uma carne sangrando, ou quero uma carne sangrando, ou quero, anda por aí comendo carne crua. Não tem muito isso, né? Por aí, né? Isso acontece mais com peixes, né? E assim mesmo, quando dá problema, mata 2, 3 aí pela beirada de praia aí, né? Com essas coisas de comer esses sushis, né? Mas é quando come baiacu, né? Que é o veneno, né? É isso? É verdade. Meu querido, deixa eu te falar. Primeiro, eu e Túlio acredito que eu posso estar falando pelos dois. A gente quer agradecer tanto ao senhor, inicialmente, querendo uma vigilância sanitária, porque, como todo mundo pode ver, a gente está aqui se encontrando uma tarde, e todo mundo tendo coisa para fazer e pararam aqui só para estar agregando conhecimento para a gente. A gente está dentro da vigilância sanitária e tudo isso demanda, isso é a importância, que mostra a importância que eles dão para esse assunto e, querendo ou não, o quanto eles querem prevenir e ajudar a população com isso. Outra coisa também, o Tássio, que eu vou te dizer é o seguinte, sobre o caso da vigilância, que é o pensamento da vigilância e o pensamento que eu acho que todo mundo deve ter, que talvez seja a coisa mais importante da gente estar aqui fazendo esse bate-papo, né? O conhecimento, ele só tem valor se você passar ele para frente. Se você não passar ele para frente, ele fica restrito a você e se torna inútil, né? Então, o conhecimento ele tem valor se você passar ele para frente, se você divulgar para frente. Não é isso? Então, por exemplo, talvez alguém que vá assistir sua parte da vigilância, eu não sei em que vocês vão divulgar, mas o nosso aqui, a Vigilância Sanitária, ela tem um telefone aqui de denúncias, né? A Vigilância Sanitária aqui em Itamaraju tem um telefone de denúncias. Nós estamos na rua todo dia. Qualquer coisa, a pessoa pode vir denunciar aqui na vigilância também situações que ela acha que estejam erradas, que estejam fora dos padrões da sanidade, vai prejudicar a saúde pública, esse tipo de coisa. E também tem os telefones aí, tem o Instagram da vigilância, né? Por quê? Porque você fazendo esse tipo de denúncia, você está ajudando a vigilância, ajudando o seu vizinho, ajudando quem está no mesmo meio que você, certo?
a nossa divulgação desse trabalho de vocês aí, junto com a faculdade, vai ser colocado no Instagram da Vigilância, que tem uma pessoa para divulgar isso, porque nós partimos hoje em dia também do princípio, apesar das fiscalizações diárias que a gente faz de dia, à tarde e à noite. Você fala, mas vocês trabalham de noite? Trabalha de noite, porque tem vários tipos de comércio, principalmente de alimentos, que é feita à noite. Não é isso? Como é que a nossa equipe é dividida isso? Hoje à noite, a equipe que está aí, que vocês viram ali, eles vão sair hoje à noite na fiscalização. Na feira, no sábado, pela manhã. Não é isso? E no domingo. A vigilância ela não para, a verdade é essa. Ela não para. E outra coisa, quem trabalha na vigilância, ele está sempre sendo cercado na rua. O pessoal, você trabalha lá na vigilância, vem aqui, olha cá, falar isso e tudo. Porque ninguém também quer comer coisa estragada, coisa ruim. Ninguém quer. É verdade. Essa é a verdade, certo? A gente espera que vocês façam uma boa divulgação disso aí da parte de vocês, porque da nossa parte aqui, a gente gosta até de fazer esse tipo de trabalho, porque divulga. E quanto mais gente ficar sabendo disso, melhor fica para você, inclusive, atuar aqui no município. Não é isso? Uma coisa muito importante que você falou e a gente, além de concordar, a gente torce para que isso dê certo, querendo ou não, é levar o conhecimento da escola. Querendo ou não, quando você faz isso, tem tanta gente, às vezes, são coisas tão simples, às vezes um pai e uma mãe não teve condição de ir para a escola adquirir conhecimento. Quantas crianças que vão chegar ao pai ou mãe, sabia que lá teve o seu Cliva, o pessoal da vigilância, explicou para a gente, você sabe um caso de não sei o quê, será que é? Será que a gente corre esse risco? Então ele leva ali, querendo ou não, porque está na dúvida para dentro de casa o conhecimento. E outra coisa também é que é o seguinte, o desenvolvimento, viu, Túlio, o Tássio? O desenvolvimento, ele gera a melhora de vida e gera também o conhecimento, ele gera da pessoa querer uma coisa melhor, uma qualidade de vida melhor, entendeu? Então, por exemplo, o seu pai, quando ele antigamente, a vida era de um jeito, a alimentação era diferente. Hoje em dia você vai no supermercado, você chega no supermercado, você tem tudo que você quiser, carne a vácuo, inspecionado. Então você vai comprar coisa de ponta de rua e ruim, se você quiser. É o que eu estou te falando. A própria população ela tem que pegar e eliminar da vida dela isso. Entendeu? Ela não pode ficar, como diz o outro, rapaz, eu não estou pedindo de graça. Certo? Se você ganhar um pedaço de uma coisa de um vizinho, uma coisa que é ganhada, uma coisa, ele te dá alguma coisa, você vai, vou te dar isso aqui para você fazer isso e tal, e tal, e tal. Agora, para você comprar, você tem que procurar estabelecimentos licenciados, estabelecimentos que vai te oferecer uma coisa de qualidade. Até porque você está pagando, não é isso? Ninguém está te dando de graça. E esse comerciante que está vendendo mais barato, que está vendendo uma coisa de pior qualidade, essa pessoa tem que ser tirada do mercado. De boa ele não tem nada. Entendeu? Meu amigo, Túlio, alguma coisa para dizer? Eu não, só gostaria de finalizar. Só finalizar? Só finalizar. Cleveland, muito obrigado. Obrigado a vocês. E nós vamos botar aí no nosso Instagram, vamos divulgar um pouco esse trabalho de vocês. Vamos divulgar, com certeza. Entendeu? Se Deus quiser, não sei esse ano, mas no ano que vem você vai estar presente lá na nossa feira da medicina veterinária, dando palestrando lá para a gente. Certo. Agora eu tive lá na audiência pública falando, eu fui até o primeiro a falar na audiência pública, falando um pouco sobre a vigilância aqui, sobre o apoio da nova gestão que tem dado aí, sobre o apoio da Secretaria de Saúde, que tem dado para a vigilância sanitária. Porque a vigilância sanitária também, há uns tempos atrás, ela estava um pouco esquecida, trabalhava, como diz o outro, o político ele não gosta muito da vigilância sanitária, o político não quer o desenvolvimento.
Agora, a vigilância sanitária, ele vê que a vigilância sanitária fazendo um bom trabalho, é aquilo que eu falei, vai evitar a pessoa no hospital, vai evitar gasto de remédio, vai evitar a pessoa estar aqui na epidemiológica, entendeu? Então, quer dizer, a vigilância sanitária, ela cria tipo um escudo para essas coisas tudo, entendeu? Que é a coisa mais importante da vigilância sanitária, é isso. Tá Meu certo? irmão, obrigado. Obrigado por Ah, isso. A gente agradece, viu? beleza. Valeu, obrigado.